Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês os lançamentos do mês de agosto. Eu separei aqui muita coisa legal que tá vindo nesse mês. Mas antes de começarmos, quero saber se você já é inscrito aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Tem uma opção nova agora também de você hypar o vídeo, você hypando ele acaba ajudando no engajamento também. Se você gosta de saber sobre a pré-venda dos lançamentos, antes desse vídeo aqui, eu compartilho lá no meu canal de notícias no Telegram. Também compartilho promoções de livros por lá, que vocês podem entrar no link. Eu vou separar por gêneros também aqui, então vamos começar com os livros de fantasia. Que, na minha opinião, esse mês de agosto não tem tantos lançamentos de fantasia, mas tem várias continuações de alguns livros que a gente estava aguardando bastante. Mas uma nova fantasia que está saindo pela editora Record é esse livro aqui, ó, que vem com essa jacket, e eu já estou com ele em mãos. O livro é 5 lâminas partidas. A capa tem esse detalhe meio metalizado. Eu já estou aqui com ele em mãos para mostrar os detalhes para vocês. Tá muito bonita essa capa. Esse aqui é um livro onde nós temos um grupo de personagens. Então nós temos uma ladra, um capanga, um espião, uma assassina, um nobre e um príncipe exilado. Todos mentem, mas apenas um chegará à coroa. 5 lâminas partidas é a nova fantasia épica da galera Record, em um mundo onde não há mocinhos, apenas o seu vilão favorito. Escolha o seu mentiroso e torça para que ele seja o primeiro na disputa pela coroa. Esses personagens, pelo que eu vi aqui, eles são convocados para matar o deus rei John. Então os personagens vão atrás dessa missão. Aqui diz que, no entanto, para os 5 mentirosos mestres em trapaças, mentiras e deslealdades, o objetivo em comum não é o suficiente para uma aliança. Afinal, não há compaixão quando se trata de traição. Eu estou muito ansiosa para conhecer os personagens desse livro. Eu já li alguns livros que tem assim um grupo de personagens que saem numa missão, mas normalmente eles são aliados, ou eles acabam tendo, né, um motivo em comum para se aliar. Então eu estou muito ansiosa para saber mais sobre esse livro. E eu acho que vai ser uma leitura bem divertida. Inclusive, gente, o e-book desse livro está na promoção por R$ 9,90. Se fosse vocês, aproveitaria. Daí tem um livro que já estava no meu radar lá no começo do ano, que é um lançamento da Gutenberg, Melodia Prateada, Chamas da Noite. Esse é um livro de volume único a princípio. Em um reino conquistado, uma garota carrega a chave para descobrir os segredos sobre o passado do seu povo e libertar os demônios adormecidos em seu coração. Diz que é uma fantasia épica carregada de magia e aventura, fazendo-nos embarcar no coração e alma da mitologia chinesa e ansiar por uma continuação. E agora, fiquei na dúvida se vai ter continuação ou não. Aqui na Amazon fala que não é livro 1 de alguma coisa, mas eu adoro fantasias que trazem essas mitologias asiáticas, então esse estava na minha lista aí para ser um livro que eu vou gostar bastante. E aqui diz que tem um personagem que ele é conhecedor de uma magia que acreditava-se que estava perdida há muito tempo, uma magia que deveria ser escondida a qualquer custo. Eu adoro quando tem isso assim nas fantasias também. Essa capa, gente, eu achei linda demais. Eu gostei muito da capa desse livro. Daí tem uma fantasia de uma autora nacional que eu achei bem interessante trazer aqui para vocês, que é O Amor é a Magia Mais Forte, da Bianca Briones. E esse livro é uma romantasia. Uma princesa cujo coração foi amaldiçoado, 7 feiticeiros dispostos a salvá-la, um amor impossível que pode arruinar tudo. Branca de Neve Pendragon vive escalando as paredes do castelo. Aparentemente ela não tem medo de nada. Criado por feiticeiros da chamada Ordem de Merlin, que tem o objetivo de proteger a linhagem dela, ela sempre viveu sob a vigilância da família. Mas com a chegada de uma inimiga misteriosa do passado e a perspectiva de um futuro aterrorizante, novos feiticeiros são convocados para reforçar a segurança da princesa
e encontrar uma solução para salvá-la da maldição. Nox, um dos feiticeiros que deve cuidar de Branca de Neve, não parece muito contente com essa nova missão. Diz que humanos e feiticeiros precisam lidar com as consequências e as dualidades do amor, a força que esse sentimento tem quando é saudável e quão catastrófico pode se tornar quando é doentio. E ele é um livro bem curtinho, gente, tem 224 páginas e nós temos aí, pelo jeito, uma releitura da história da Branca de Neve. Agora vamos falar das continuações de série. Nesse mês de agosto, nós temos a continuação de Quarta Asa com Chama de Ferro. Essa é uma trilogia, então ainda vai ter o terceiro livro que provavelmente vem no ano que vem. Então, para quem estava aguardando essa continuação, até que saiu rápido, né? Mas o preço tá salgado de novo, tá bem caro esse livro. E vai ser a minha próxima leitura, porque a editora já me mandou o livro para eu ler, uma prova antecipada, e vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre o livro com spoiler, assim como eu fiz com a Quarta Asa, vai ter sobre a continuação também para vocês que são fãs dessa série, vocês vão poder assistir logo esse vídeo. Próxima continuação é Império dos Malditos, da plataforma 21, que é a continuação do Império do Vampiro. Até que demorou um tempinho para sair essa continuação, né? Eu ainda não li o primeiro livro, mas é uma série que eu tenho muito interesse em ler. E é um livro gigante, gente, quase 1000 páginas, mas é uma série aí de impérios de vampiros, né, como a gente pode supor aí pelo título. E nós temos também a continuação de Assistente do Vilão com Aprendiz do Vilão. Provavelmente esse lançamento saiu agora por conta da vinda da autora para a Bienal do Livro. É uma duologia que, na verdade, é mais focada em romance do que fantasia. Eu ainda não li também o primeiro livro, gente, mas eu acho que é uma duologia muito divertida, pelo que eu vejo as pessoas falando. Então, para quem já leu aí o primeiro livro, tá saindo essa continuação também. Outra continuação que tá saindo, que é de um livro que eu li e eu amei muito, é O Coração do Guerreiro do Sol. Essa é a continuação da Filha da Deusa da Lua, lançado pela Alta Novel. Gente, eu já li esse primeiro livro e ele é muito bom. Também traz mitologia chinesa e é uma fantasia muito gostosinha, que fala sobre o reino celestial, e é uma romantasia também, tem bastante romance nesse livro, mas é um romance muito gostosinho. Eu adoro esse universo que foi construído aqui, eu tô ansiosa pra ler a continuação também. Sem contar que a capa tá muito linda, eu amo a capa do primeiro e a capa do segundo vai combinar muito. Também tá saindo Deusa de Sonhos, a continuação de Deusas de União, que também é de uma autora nacional, e pelo que eu vi aqui, você pode comprar o livro autografado, ainda tem a edição autografada para você comprar. O primeiro livro se chamava Deusa de Sangue e são livros curtinhos também. Esse daqui tem 304 páginas. Eu não sei nada da história, eu tô com medo aqui, ó, de ler e pegar spoiler. Mas só para avisar vocês, né, que tá saindo essa continuação também. E agora vamos falar dos romances que vão sair no mês de agosto. Eu tenho alguns aqui em mãos para mostrar para vocês. Tem 2 lançamentos da editora Paralela. O primeiro, que eu acho que é muito divertido, é O Amor Depois da Minha Vida. Esse aqui nós temos uma história de uma personagem que ela acaba morrendo engasgada. Porém, a morte faz uma proposta para ela. Ela pode voltar à vida e tentar se reconectar com um homem misterioso de quem ela só sabe o primeiro nome, mas tem certeza de que é a sua alma gêmea. E caso ela não consiga, ela vai morrer de forma definitiva. Então esse livro aqui é uma comédia romântica, gente. Eu acho que vai ser muito engraçada essa leitura também. Só que esse livro tem uma edição especial diferente. Ele tem o corte aqui, ó, em rosa. E, infelizmente, ele não tem orelha, tá, gente? É uma edição diferente. Eu não entendi por que a editora Paralela quis fazer assim. Então, é um livro assim, ó, bem molinho, bem pequenininho também, mas eu acho que a história vai ser muito divertida, eu quero rir horrores com esse livro. Outro lançamento da editora Paralela é Feita para Mim. E, gente, olha essa capa, parece um negócio de faroeste. É um romance apaixonante e sexy que promete conquistar os leitores com cowboys, reencontros e uma boa dose de slow burn. Então, um romance que acontece bem devagar. A cavaleira Amy Ryder é o orgulho de todos na pequena cidade. Ao lado de seus 2 irmãos mais velhos, ela cresceu numa fazenda. Até que um terrível acidente abala profundamente sua confiança e ela vai precisar tomar as rédeas de sua vida. Luke Brooks, dono do bar da cidade e professor de equitação, nunca reparou muito em Amy, irmã caçula do seu melhor amigo.
Tudo muda quando numa noite ela reaparece na cidade. Não demora muito para Luke notar que a invencível Amazona está passando por sérias dificuldades. Gente, ela é uma montadora, né, de cavalo e ele é um professor que vai ajudar ela ali por esse momento de dificuldade depois do acidente que ela teve. Bem interessante, vocês não acharam? E a capa bem diferenciada também. Se eu não me engano, esse livro ele faz parte de uma série que provavelmente a editora vai trazer os outros livros, que é com outros casais, mas eu acho que é no mesmo estilo. Também tem um lançamento aqui, ó, da editora Intrínseca, o novo livro da Lynn Painter, que é Apostando no Amor. É a mesma autora de Melhor do que nos Filmes e ela vai estar na Bienal do Livro também. É a nova comédia romântica dela. Bailey e Charlie vão aprender que o amor é uma aposta que vale a pena. E eles se conhecem no aeroporto. A Bailey vai ter que se mudar para Nebraska depois do divórcio dos pais. E o Charlie é quem senta junto com ela ali no mesmo voo e não dá um segundo de passo para ela. 2 anos depois, eles se reencontram por acaso no cinema. Charlie continua o completo oposto de Bailey. 1 ano mais tarde, o universo tem uma surpresa. Agora eles são colegas de trabalho. Então parece que é uma história onde eles vivem se reencontrando mesmo, eles não tendo nada a ver um com o outro. E daí eles decidem fazer uma aposta. Charlie acredita que homens e mulheres não podem ser só amigos, mas Bailey quer provar que ele está errado. Eu acho que vai ser um livro bem divertido. Eu ainda não li nenhum livro dessa autora, mas agora que eu tô com 2 livros dessa autora para ler, eu preciso muito conhecer. Outra comédia romântica de uma autora já conhecida da editora Intrínseca que tá saindo agora é Infelizmente Sua, que é da mesma autora de Aconteceu Naquele Verão. Natalie e August não se suportam, mas precisam fazer o impensável, casar um com o outro. Então nós temos aqui a comédia romântica que é de casamento por conveniência, que parece que é para ela conseguir uma herança. Eu achava que esse livro poderia ser continuação dos outros livros da autora, mas não, são livros independentes também. Outro romance que está saindo pela editora Intrínseca é Amar é Assim. É o novo livro da autora Tudo o que eu sei sobre o amor. Traz uma perspectiva divertíssima sobre o caos que é se reencontrar após um término de relacionamento. Então esse daqui é um romance mais maduro, os personagens têm mais de 30 anos, discute de um jeito inteligente e espirituoso temas como amizade, términos desastrosos e os dilemas dos 30 anos, incorporando grandes doses de dor de cotovelo e do turbilhão de sentimentos que todo mundo que já passou por um término difícil conhece bem. Uma análise magistral dos relacionamentos modernos que revela uma mensagem importante. As histórias nunca têm um lado só. Eu achei interessante, gente, porque eu tenho me interessado mais em ler romances assim mais maduros. A gente chega numa fase que a gente começa a se identificar mais com personagens ali da nossa faixa etária. Então eu achei interessante a premissa desse livro, queria compartilhar com vocês. Outro livro que eu tenho aqui em mãos é o lançamento da Astral Cultural, que é Foi Mal, Cara. Esse daqui é um romance sáfico adulto. Uma mulher redescobre suas raízes e aceita o que ou quem realmente quer nesse delicioso romance queer. Esse livro aqui tem uma premissa bem interessante, porque a mãe de uma das personagens convence a filha a participar de um evento que enaltece a cultura do seu país de origem, porque ela é armênia. E a mãe dela quer que ela participe disso para ela tentar encontrar um namorado ali que seja de origem armênia também. Mas não é um médico ou um engenheiro que chama a atenção dela, e sim uma mulher linda e imersa na preservação da identidade armênia. Nós temos a questão aqui no livro que ela não se assumiu bissexual ainda. Olha, que fala que é um romance caloroso e sagaz que transborda química. Eu tô muito animada para ler esse livro também. Eu tenho mais um romance entre mulheres para recomendar para vocês que tá saindo agora nesse mês de agosto, que é o novo livro das Baldassari, que é Tinha Tudo para Dar Errado. Vai ser lançado pela editora Nasce mais uma vez. Anne é uma bibliotecária atrapalhada e ao tentar chegar em casa depois de um dia cansativo, ela acaba atropelando Marco, um frequentador assíduo da biblioteca. Para conseguir visitar a vítima que está inconsciente, ela é obrigada a mentir que é sua namorada. Por ironia do destino, a família do rapaz chega na mesma hora e a acolhe de braços abertos. Porém, com vergonha, né, ela deixa todo mundo achar que é verdade mesmo, mas ela acaba se envolvendo sem querer com toda a família, em especial com a sua cunhada, pelo qual ela acaba se apaixonando.
Aqui diz que com pitadas de chocolate e menta, uma protagonista distraída, muitos livros clássicos e uma família italiana barulhenta e adorável. Esse é o romance que te deixará com o coração aquecido e te fará torcer por um final feliz, mesmo sabendo que tinha tudo para dar errado. Gente, vocês sabem que eu adoro essas autoras, então eu tô muito animada para ler esse livro também. Inclusive, eu vou tentar pegar o autógrafo nesse livro lá na Bienal. E a Cassie McKinston, que tá trazendo um novo livro também com personagens queer, que é Combina. Diz que é uma comédia romântica. Theo e Kit, eles foram muitas coisas, melhores amigos, crushes, namorados e agora desconhecidos. Porém, a única coisa que eles têm em comum é que eles vão fazer uma excursão europeia que eles planejavam fazer juntos há 4 anos atrás, antes de terminarem. Porém, faltando um mês para expirar esse vale-viagem que eles tinham, Theo embarca em um ônibus em Londres, pronto para dar início à aventura que sempre sonhou, e ele dá de cara com o Kit. Então, eles vão acabar fazendo essa viagem aí juntos, mesmo depois do término. Então esse livro também é para quem gosta de viagens, né? Vai ter todo esse cenário aí pela Europa. Essa é a mesma autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Tem um romance da editora Rocco que é Amor em Primeiro Plano. Aos 28 anos, Noelle está desempregada, desiludida e morando com os pais, depois de perder a avó, sua grande inspiração e melhor amiga. Ao explorar caixas antigas, ela encontra fotos de uma velha carta de amor que sua avó recebeu de um homem chamado Paul, que não era o seu avô. Então ela posta no TikTok em busca desse namorado misterioso aí da sua avó. O que ela não esperava é que Paul fosse avô do seu ex-arqui-inimigo. Então é através da história dos avós deles que eles acabam tendo essa conexão. Diz que é um romance sexy, divertido e emocionante. Um casal com química explosiva e um tocante tributo ao amor entre netos e avós e uma reflexão do que significa ter sucesso no início da vida adulta. Porque, pelo jeito, ele é um cara que teve sucesso na vida e ela tá desempregada e eles eram esses inimigos, assim, eu acho, na escola, na profissão deles, algo assim. Fala que é cheio de emoção, paixão e risadas e que vai deixar seu coração quentinho. Eu acho que esse livro é bem bonitinho, bem interessante, diferente de outras comédias românticas, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Agora eu tenho uma recomendação de livro hot com jogadores de hóquei, porque pelo visto, esse tipo de romance está sendo super hypado aí esse ano. Então é para quem gosta nesse estilo, tá saindo Jogando para Vencer, da Universo dos Livros. Um romance no gelo, repleto de paixão, suspiros, risadas, dramas, uma montanha-russa de emoções que conquistou o TikTok. E, gente, eu tenho a impressão que tá saindo um livro desse todo mês. Então eu só queria compartilhar com vocês que esse mês tá saindo mais um romance hot com jogador de hóquei. Outro romance super clichê que tem saído bastante esse ano passado também, é romance com escritores. Nós temos aqui Como Terminar uma História de Amor, da Arqueiro. Nesse romance sexy e emocionante, 2 escritores com uma história complicada acabam trabalhando na mesma série de TV. Será que eles conseguem escrever um novo final para si mesmos? Quando os segredos vêm à tona, os 2 precisam encarar o fato de que a história deles nunca deveria ter um final feliz. Mas os melhores desfechos não são justamente os inesperados? Então, pelo que eu vi, o cara ele quer se tornar um grande roteirista prestigiado e ele sabe que não deveria ter aceitado o trabalho na série de TV da Ellen. Mas essa oportunidade abrirá portas para desenvolver seus novos projetos. E é aí que esses 2 personagens acabam se conectando e tendo ali um romance. E agora, gente, eu vou falar para vocês alguns livros que é mais voltado ao drama, que não tem o romance, né, como foco ali da história. E tem um que é histórico, que é o Samurai Africano, que vai ser lançado pela Alta Novel. Aqui diz que é uma incrível história do escravizado que se tornou um samurai. Um jovem soldado africano se torna o grande guerreiro Yasuke, o primeiro samurai estrangeiro do Japão e o único de descendência africana. Sua preocupação não é uma questão de poder, mas sim de liberdade. Esse daqui é um livro que se passa em 1579 e ele é baseado numa história real do primeiro samurai estrangeiro do Japão. Aqui fala que o enredo passa em 4 países diferentes também. E aqui diz que é para quem é fã do filme A Mulher Rei
e da série Shogun, que tem no Star+, que inclusive é uma série que eu quero muito assistir. Então esse livro me chamou muito a atenção. A editora Gutenberg está lançando O Que Resta de Nós, que ele é um livro que vai falar sobre uma personagem de 74 anos. Ela precisa encarar a viuvez dolorida e de repente ela se vê sozinha num apartamento em que compartilhou décadas um casamento feliz. E ela acaba alugando ali um quarto da casa dela para um casal. Jane segue a intuição e desocupa o terceiro quarto do apartamento e recebe Theo e Iris para morarem com ela. A princípio, indiferentes uns aos outros, a convivência vai despertar sentimentos inesperados e assim a solidão dos três, pouco a pouco, transforma completamente a vida de cada um. O Theo, ele é aprendiz de confeiteiro de uma padaria ali perto e a Iris é uma jovem cuidadora de idosos e doentes. Então, gente, para quem gosta, né, de histórias com pessoas idosas, eu acho que esse vai ser um livro muito comovente. Eu coloquei na minha wishlist. Para quem gosta, por exemplo, de Um Homem Chamado Ove, talvez possa se identificar com a história da Jane, dessa senhorinha também. Outro livro que tá vindo pela editora Intrínseca é Amiga Maldita, romance de estreia da escritora italiana, que aborda a amizade entre duas meninas de classes sociais diferentes em meio ao machismo e ao fascismo. Ele aborda temas como dor da perda, as turbulências da adolescência e as consequências da guerra e da disseminação das ideias fascistas. A Amiga Maldita oferece uma inesquecível história de amizade feminina e crescimento. Gente, eu fui ler a sinopse e o livro ficou mais interessante ainda. Porque numa tentativa de salvar a amiga de ser estuprada aos 13 anos de idade, parece que ela acaba matando o cara e elas se livram do corpo dele. E a partir desse evento fatídico, a Francesca narra como as duas chegaram até aquele momento. Aqui diz que a história começa em 1935. Em uma sociedade tão conservadora, Francesca e Madalena terão que fazer uma escolha difícil: aliar-se contra a opressão social e a injustiça e denunciar o abuso de poder, ou escolher-se diante da vida. Nossa, gente, parece que é uma história bem forte, então é um drama aí de amizade esse livro, ele não é um romance. Da Rocco também tá saindo O Impulso, que é da mesma autora de Amêndoas. Essa é uma história de um menino que se sentia perdido no mundo e incapaz de estabelecer qualquer conexão com os outros. O Impulso narra o delicado processo de transformação de um homem que, assolado pelas intempéries da vida, é capaz de recuperar a esperança com a ajuda, muitas vezes, aparentemente diminuta daqueles que o cercam. Afinal, chegar ao fundo do poço é apenas o primeiro passo para sair dele? Pelo que eu dei uma olhada aqui na sinopse, gente, o personagem ele se sente um fracasso assim na vida profissional, familiar e financeira. E é um livro que ele vai abordar o tema de suicídio, então ele é um livro delicado, é um livro que tem esse gatilho. E aqui fala que em meio a altos e baixos, ele vai aprender que o importante é nunca parar de tentar. Então esse daqui parece ser um livro bem profundo, bem comovente. E para quem gostou de Amêndoas, eu acho que pode gostar bastante desse livro também. E para finalizar, vamos falar dos livros de suspense, só que eu tenho um aqui, ó, que era um dos lançamentos mais aguardados do ano, que ele envolve um pouco aí de drama também, só que ele é classificado como um livro de thriller, que é Impostora, Yellowface, da mesma autora da Guerra da Papoula e Babel, a Rebecca Kuang. Esse livro é um thriller ácido, que vai falar sobre apropriação cultural, racismo, e também falar sobre as adversidades do mercado editorial. Aqui fala que duas escritoras se formaram em Yale e publicaram seus romances de estreia na mesma época. Tudo indicava que chegariam juntas ao estrelato. Mas pouco depois da graduação, uma delas começou a colher os louros literários, enquanto a outra recebeu apenas migalhas de reconhecimento. Afinal, ninguém aguenta mais ler histórias de mulheres brancas, ao menos é o que a outra pensa. Porém, essa autora que ficou muito famosa, ela morre num estranho acidente e a outra decide que chegou o momento dela, então ela rouba um manuscrito novo e inédito da sua amiga, que é uma obra experimental sobre a
relevância dos trabalhadores chineses durante a Primeira Guerra Mundial. Então ele é um livro que vai falar sobre o plágio e a identidade racial ali em meio às redes sociais também, com a publicação desse livro. É uma história que ela acaba roubando uma identidade também, né? Diz que é um retrato satírico de como a diversidade, racismo e apropriação cultural são abordados em uma indústria que se considera livre de preconceitos, mas que não escapa das armadilhas e crueldade de um sistema que reproduz discriminações. Gente, esse livro dá o que falar. A autora é muito cirúrgica nas críticas dela. Quando eu li os outros livros dela, principalmente Babel, e agora, assim, ó, estou muito ansiosa para ler esse livro aqui. Eu acho que vou gostar muito dele. Inclusive, esse livro é a escolha do mês de setembro do meu clube de leitura, pelo meu projeto do Catarse, que vocês podem participar entrando no link aqui. Tem outros benefícios nesse meu projeto também, e um deles é essa leitura que a gente faz em um grupo no Telegram. Tem vídeo chamada depois para discussão do livro também. Então, se vocês têm interesse em participar do meu clube do livro, dê uma conferida no link. Outro thriller que eu tenho aqui em mãos é Tudo Que Nunca Dissemos. Esse daqui é um thriller jovem, lançado pela editora Seguinte. Gente, ele está numa promoção de compre um e leve dois. Isso mesmo, você compra o livro e você recebe outro para você dar para o seu amigo. E vocês podem ler juntos o livro, porque ele vai trazer uma narrativa de melhores amigas que escondem segredos terríveis. Gente, olhe só o marketing desse livro e nos deixa perguntando até a última página em quem de fato podemos confiar. Ela não consegue parar de se culpar pelo acidente que matou a sua melhor amiga meses atrás. Agora ela precisa seguir em frente e voltar à escola. Aos poucos o luto aproxima ela do namorado da amiga dela, e ela acaba se apaixonando pelo namorado, mas sem saber lidar com esse sentimento, ela busca refúgio no diário da sua amiga que morreu. Mas ela descobre que esse cara tem seus próprios segredos e que a relação dos dois não era tão perfeita quanto parecia. Com um ritmo eletrizante e um enredo repleto de surpresas, esse livro faz questionar até que ponto conhecemos aqueles que amamos. Eu achei bem intrigante a premissa desse livro, espero não me decepcionar com ele. Aqui fala que tem romance proibido, confissões, reviravoltas e acidente trágico. E ele é um livro bem fininho e eu achei super bacana essa promoção de compre um, leve dois. Um thriller da editora Intrínseca que tá saindo é Jogo dos Ladrões. Só os melhores podem entrar, mas apenas um vai vencer. As gerações da família Quest lideram o mercado de roubos milionários. Mas a protagonista do livro está cansada de se sentir solitária entre uma missão e outra. A jovem quer ir para a faculdade e fazer amigos como uma adolescente comum. Por isso ela trama um plano para fugir de casa, mas no dia da sua fuga sua mãe é sequestrada. E o valor é alto demais para alguém se envolver. Ou ela arranja o dinheiro ou a mãe morre. Correndo contra o tempo e sem alternativa, ela aceita entrar para o Jogo dos Ladrões. Uma competição perigosa e mortal que premia o melhor ladrão de elite com um desejo, que pode ser qualquer coisa no mundo. Gente, é bem interessante, né, a premissa desse livro. Eu vi algumas pessoas falando dele, e aqui fala que ela vai fazer tudo, né, para salvar a mãe dela, mas as coisas ficam complicadas quando seus adversários são uma arqui-inimiga de infância e um garoto charmoso que mexe o coração dela. E daí tem um livro que parece ser bem divertido, lançado pela Astral Cultural, que é Meu Assassinato. E se o assassinato que você tivesse que resolver fosse o seu? Luísa é uma profissional realizada, esposa feliz, e ela tem uma filha recém-nascida, mas ela é também a quinta vítima brutal de um serial killer. Trazida de volta à vida alguns meses após a sua morte, graças a um programa experimental do governo, a jovem está agradecida pela segunda chance. Mas à medida que a nova Louise se readapta à sua antiga rotina, surgem questões perturbadoras sobre o que exatamente precedeu a sua morte, que a fazem repensar até que ponto ela pode confiar nas pessoas ao seu redor. Parece que é uma narrativa cômica também, que se passa em um futuro próximo, subverte as expectativas do leitor ao desafiar as narrativas convencionais de serial killer que persegue mulheres frágeis, apresentando um suspense imprevisível e revigorante. Diz que o livro é inteligente e divertido ao mesmo tempo, então eu acho que é um livro bem leve também, né, com esse tema aí de assassinato e serial killer. Agora um livro que parece dar um pouquinho de medo e mais voltado assim pro terror é A Casa dos Sonhos.
A casa era tudo o que eles sempre desejaram até os corpos surgirem. Esse daqui é um lançamento da editora Trama. Então nós temos um casal, até a mulher tá grávida. Eles iniciam uma reforma na casa deles para a chegada do bebê, mas eles acabam encontrando restos mortais, 2 corpos enterrados na casa dos sonhos deles. A perícia indica que os corpos estão enterrados há pelo menos 30 anos. Então eles começam a investigar esse homicídio e pedem para falar com o antigo proprietário da casa, que é a avó de um dos personagens. E essa avózinha tá na casa de repouso, no estágio avançado de Alzheimer, o que deixa tudo mais confuso, né, para a investigação. Mas a sua neta desconfia que ela se lembra de alguma coisa. Então, nós temos aqui, ó, memórias fragmentadas, a polícia investigando isso e ela teme que a sua casa esteja sendo vigiada também. O que aconteceu há 30 anos? Por que ninguém sentiu falta das vítimas? E como essa senhora está envolvida nesse mistério. Gente, bem intrigante esse suspense, eu gostei bastante da premissa dele e eu acho que vocês vão se interessar bastante em ler também. E é isso, gente, esses são os lançamentos do mês de agosto aí que eu achei mais legal para compartilhar aqui com vocês. Eu vou deixar o link de todos eles na caixa de descrição. Vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. Eu vou deixar aqui do lado uma playlist com os lançamentos dos meses anteriores, caso vocês tenham perdido algum desses vídeos, dá para fazer uma maratona. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!